Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cabe Parcerias e dessa vez sempre com o foco, claro, na saúde mental dos nossos associados, mas dessa vez eu vou estar conversando com um pessoal novo na CAB, mas que traz uma proposta diferente sobre o cuidado com a saúde mental. A gente vai falar sobre como a tecnologia pode ser um grande aliado na saúde mental de todos nós, não só para o diagnóstico, mas também para tratamento. E aí eu recebo a Gislene e o Bruno da Conexão Psi. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pra gente é um prazer estar aqui com você hoje. Igualmente também é um prazer poder ter essa conversa e compartilhar um pouco do que a gente tem para oferecer e desse conhecimento que é tão interessante e inovador. Eu também tô achando. Eu tava olhando o Instagram de vocês, eu fiquei impressionada, assim. Eu achei muito interessante. Primeiro eu quero saber, assim, você, policial militar da reserva, Sim. entrou na psicologia como? Então, faz parte, né, da minha primeira carreira como policial militar. Eu criei um programa dentro da Polícia Militar chamado PROVID, Policiamento Orientado à Violência Doméstica. Que maravilha. E como na época eu já era pedagoga e psicopedagoga, eu já era terapeuta de família. E a gente trabalhava numa equipe multidisciplinar, onde tinha psicólogo, psicopedagogo, assistente social, todos policiais militares. Então, a gente montou esse grupo e atendia a denúncias de violência doméstica, violência intrafamiliar. E assim a gente foi vendo a expansão do trabalho e a necessidade de atualização, aperfeiçoamento. E aí eu saí da área da psicopedagogia, da pedagogia, para a psicologia, de acordo com a demanda que a gente enfrentava. Essa foi a minha escolha. Que maravilha. E você, Bruno? Então, eu sou psicólogo de formação, também tive um certo contato na época com com a experiência, né, do PROVID, contato, porque eu já era próximo à Gislene, né, e eu cheguei a ser voluntário, inclusive na época no programa. Que legal. E foi uma das coisas que me fez fazer a escolha pelo curso, né. E aí depois, posteriormente, eu me especializei, fiz uma residência em psicologia hospitalar, fiz no hospital de base, fui um dos pioneiros aí nesse programa no DF, a segunda turma. E depois eu ingressei num concurso na Secretaria de Saúde, trabalhei com transtorno mental grave nos CAPS, no Centro de Assistência Psicossocial, lá em Braslândia. Fui um dos que fundou o serviço lá em Braslândia no início. Que legal. E aí é isso. E esse foi o meu avançar em relação à saúde mental e o que me traz hoje querer ver outras perspectivas, propostas de tratamento quanto à saúde mental. Você teve uma base bem forte, né? A gente está Sim. falando de CAPS e Sim. hospital de base, né? Sim. No hospital de base a gente tem muito amputamento, né? Muitas coisas assim, né? Complicadas, né? Sim, do sofrimento físico, né? Que Isso. repercute também em sofrimento psíquico, né? Sim. Então, passei por várias unidades de enfermarias, né? Com diferentes tipos de adoecimento, como na neurologia, urologia, a própria unidade de terapia intensiva também do hospital de base, que recebe os pós-traumatizados, casos bem graves, né? Então, assim, comunicação de más notícias a famílias, então tudo isso eu vivenciei lá. E no CAPS, esse acompanhamento mais contínuo, os transtornos mentais mais graves, né? Quadros depressivos muito graves, quadros psicóticos como esquizofrênicos, transtornos delirantes, transtornos de personalidade. Então, pude vivenciar bastante essa experiência aí com a vivência do sofrimento, né? Mas não só do sofrimento, como também da melhora. É isso que é o mais significativo. A cura, né? A cura. A cura. Sim. E aí a tecnologia, vocês trazem essa proposta que eu achei incrível, vocês têm vários equipamentos e técnicas. Aí eu quero saber como é que você descobriu a tecnologia, como é que deu esse estalo? Porque assim, não é todo mundo que trabalha com esse tipo de equipamento, né? Sim. Podemos dizer que vocês são um dos pioneiros. Não chegamos a ser um dos pioneiros, porque aqui em Brasília tem alguns profissionais que já atuam, né? Mas até então eu não tinha muito conhecimento da área. Aí, trabalhando com uma amiga neuropsicóloga, porque também sou neuropsicóloga, então trabalho com avaliação neuropsicológica, e essa amiga falou sobre o neurofeedback, que era um dos equipamentos da tecnologia e o avanço que acontecia, né, no quadro de adoecimento da pessoa que chegava lá e fazia todo esse processo que eu vou falar mais adiante sobre o processo autorregulatório, né? Enfim, e ela me falou sobre isso e mudou para São Paulo, e lá ela cresceu, foi trabalhar em outra área e eu fiquei curiosa.
Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa tecnologia para a gente aliar o nosso trabalho de saúde mental. E aí descobri os benefícios que isso causava na vida de muitas pessoas, né? Pessoas com quadro de adoecimentos graves e às vezes sem melhora com a medicação. E aí tinha bons resultados. E aí fui buscar, conhecer, me aperfeiçoar, fazer cursos e conhecer os equipamentos e o que eles traziam de benefício, né? Achei muito interessante. Foi algo que agregou bastante ao nosso trabalho enquanto psicólogo, enquanto clínica de saúde mental. Não, perfeito. E aí, dentro desses equipamentos, eu fiquei curiosíssima para entender o que é o TDCS e o auricular. Contem-me esses nomes, por favor. Então, vamos lá. Esses equipamentos, que na verdade a gente diz técnicas, né? Porque não é suficiente o equipamento sem um conhecimento por trás de como utilizá-los, né? E a finalidade. Entendi. Então, O equipamento é só um auxiliar, então, né? Sim, Tá. porque existe todo um conhecimento por trás que aí vem da capacitação do profissional, da habilidade Perfeito. clínica dele, né? Então, na verdade, o TDCS e a estimulação auricular, elas são técnicas dentro de um conjunto guarda-chuva maior que seria a neuromodulação. Perfeito. O que é neuromodulação, então, Pronto, ótima Bruno? pergunta. A neuromodulação, ela, assim, na verdade, é um conjunto de técnicas e com uso de equipamentos que visa modificar e alterar o funcionamento cerebral com um fim terapêutico. A gente está falando do tipo de energia, assim, são... Sim, É isso? porque o nosso cérebro é como uma usina elétrica, cheia de energia o tempo inteiro funcionando. Incrível. Aí vocês conseguem modelar a frequência? É como se fosse isso? Exatamente isso. Não só a frequência, mas isso vai se repercutir, por exemplo, em mudanças estruturais no cérebro. Sim. Né? O cérebro ele funciona como um meio adaptativo também. Ele vai se modificando com o decorrer dos estímulos e das experiências. Então, quando a gente vai lá e promove estimulação ou inibição de uma função cerebral, a gente promove uma mudança também na conformação desse cérebro. que maravilha. Como ele se conecta. Melhora a seja- neuroplasticidade cerebral, né? Que é essa capacidade do cérebro se readaptar, se reinventar, né? Então, por isso que a tecnologia tem nos ajudado com isso. Que maravilha. Aí, assim, trazendo assim pro cotidiano, a gente pode estar falando então de tratamento de uma pessoa que teve um trauma muito grave, e aí em traumas, a gente fala até traumas emocionais ou em traumas de situações de vida, afeta uma área cerebral, e aí através dessa neuromodulação a gente consegue a cura, o tratamento, a gente consegue auxiliar essa pessoa também. Sim. A gente pode falar disso? Com certeza. Tanto é que a neuromodulação ela não só vem avançando em relação ao tratamento de transtornos neuropsiquiátricos, né? A gente diz transtornos depressivos, ansiosos, como também na reabilitação de transtornos neurológicos, pós-AVC, pós-traumatismo crânioencefálico, porque como ele ajuda nessa reestruturação do cérebro, ele permite também, na reabilitação, uma melhora dessa região que ocorreu a lesão. Né? Então, é um processo que ajuda também nessa reabilitação da perda de uma função cerebral. Que incrível. Então, isso é o legal, né? E não só isso, e não só em relação à questão de tratamento, também é utilizar para potencializar aquilo que a pessoa já dispõe. E tem avançado, por exemplo, o interesse na neuromodulação entre pessoas que buscam alta performance, como atletas, executivos, Concurseiros. profissionais, né? Então, assim, porque ele melhora e potencializa aquilo que a pessoa já dispõe. Então, é muito legal porque não só foca no adoecimento, mas foca também no processo de melhora e recuperação. Sim, você potencializa o que você Sim. já tem de bom, né? Destrava alguma coisa que esteja ali. Mas aí, para resolver, assim, o primeiro passo é um mapeamento cerebral, é isso? A gente diz que o mapeamento cerebral é o GPS do cérebro. Ele nos diz o caminho onde percorrer para melhorar, né? Em tempo real, a gente vai verificar cada área do teu cérebro onde tem excesso de ondas ou falta de ondas. E aí você faz com uma touquinha. A cheio gente de coloca uma eletrodo. touca, coloca os eletrodos e conduz com um gel indutor. Dói?
Não, é indolor. Dá choque? Não dá Você choque. sente uma vibraçãozinha? Sente nada. Ah, então ótimo. Para esse exame, sente nada. A gente Perfeito. faz em 5 etapas e cada etapa é 1 minuto de olho aberto, 1 minuto de olho fechado e 1 minuto a gente fazendo atividades com o paciente para a gente ver como é que ele está se saindo, como está a potencialidade daquela área cerebral, para que a gente possa trabalhar com protocolos específicos e adequados a cada necessidade. Perfeito. E aí eu achei uma coisa incrível que eu vi nas suas redes sociais, é que você fala que isso ajuda, os benefícios são tantos, e aí você estava falando do TDAH, né? Ajuda a pessoa a focar, mas você fala também de autoconhecimento. Me explica. Autoconhecimento é quando você está naquele processo ali do biofeedback, né, que a gente ia falar sobre. Isso. O que acontece em tempo real? O biofeedback, ele vem depois do mapeamento cerebral, depois, é isso? É Tá. depois. Aí ele já é faz um treino. parte. Ah, perfeito. A gente faz um treino, um protocolo de treinamento, onde a gente coloca dentro de um sistema, né, num aparelhinho chamado Neurobots, que vem ali o biofeedback, a gente coloca os eletrodos, ele manda informação, né, de como tá as ondas cerebrais, e aí a gente coloca dentro de um monitor e ele dá informação como que você está focado, como você se dispersa, e ali ele te dá o biofeedback em tempo real. A tela escurece, você vai estar assistindo um programa do seu interesse ou fazendo uma atividade que seja interessante para você. Se você se dispersa, então aquela tela escurece e ele fala, foca, volta novamente. Esse é o processo autorregulatório. Esse é o biofeedback que ele está te dando. Seu cérebro precisa ser treinado agora. E aí você sozinho vai fazendo esse treino a partir do protocolo que é montado após o mapeamento cerebral. Perfeito. Então, mais ou menos assim, a gente pode estar falando também, tipo, como se fosse gatilhos. Então, em que momento eu tenho um gatilho para ter tal emoção e tal sensação, ou em que momento acontece alguma coisa para que eu fique dispersa. É isso que a gente está falando? Tem e não tem, porque pode ser que tenha alguns gatilhos, pode ser que seja um transtorno, pode ser que seja um trauma, pode ser simplesmente um desinteresse. Entendi. Isso a gente vai verificar depois do mapeamento, depois da avaliação neuropsicológica. Daí a gente constrói esse protocolo para ajudar você a aprender a lidar com essas situações que vêm. Maravilha. Porque os gatilhos, ele pode ser desencadeado por um estresse, por uma ansiedade, né, por alguma situação traumática, ou você pode pensar, está muito bem, um processo inconsciente. Então, o biofeedback é esse, ele traz para você a consciência de como você está. Por isso que você começa a ter um autoconhecimento melhor, de o que está acontecendo comigo, o que eu preciso fazer para melhorar. Ah, é isso então? E aí você faz parte do processo de cura, né? Que maravilha. Mas assim, eu quero dizer uma coisa assim, eu acho incrível isso. Eu quero saber o que é reabilitação cognitiva, mas é que eu quero falar o seguinte depois disso. Eu acho que vai ser muito interessante se a gente puder fazer isso de uma forma prática. Depois eu gostaria muito de ir até a clínica de vocês para a gente estar mostrando para os nossos... E nós vamos fazer o seu mapeamento em tempo Ai, real, meu para que Deus. todo mundo conheça como que é feito. Isso, muito legal, muito legal. E aí, me contem sobre essa reabilitação cognitiva. Seria isso, então, uma pessoa tipo que tem TDAH, que tem alguma dificuldade? É isso? Então, a reabilitação cognitiva, ela busca tentar trabalhar uma região disfuncional que não está conseguindo, por exemplo, ter uma ativação, todo o seu potencial de funcionamento daquela determinada área cerebral, que a gente vai buscar como alvo, né, essa resposta. E a reabilitação pode ser feita de várias formas, por uso de atividades, estímulos sensoriais, motores, os mais diversos. Aí depende de sistema para sistema. Né? E aí, só que aí a gente consegue também fazer isso com o uso das técnicas de neuromodulação, porque a gente vai interferir diretamente numa região cerebral, né, para tentar ali fortalecer aquelas conexões, aquela função que está relacionada a determinada área cerebral lesionada ou que está disfuncional, e retomar uma funcionalidade, uma resposta mais adequada, mais potencializada. Então, a neuromodulação ela também atende às necessidades de reabilitação cognitiva.
Isso que é legal, de uma forma diferente. Por exemplo, né, o TDCS, né, é uma aplicação mais passiva. Então, não é necessário o indivíduo fazer muitas coisas para poder ter uma melhora e uma resposta daquela região. Porque, só para exemplificar, né, o que é o TDCS, que até você tinha me perguntado anteriormente. O TDCS é uma sigla em inglês, mas que traduzida se chama estimulação transcraniana por corrente elétrica contínua. Tá? Você falando de energia. Isso? De energia. Incrível. Então, para isso, a gente utiliza um equipamento em que ele tem 2 polos, né, um polo negativo e um positivo. A gente posiciona no escalpo do paciente, na cabeça. Na região alvo que a gente quer estimular ou inibir conforme a avaliação profissional. Né? E aí é isso que o profissional vai traçar anteriormente, né? Ou seja, no mapeamento ou na avaliação neuropsicológica, para definir qual o objetivo. Sim. Essa energia ela vai ser aplicada ali naquela região. Né? A corrente elétrica ela vai transpassar pele, crânio, as meninges do cérebro até atingir o tecido cerebral alvo. Por exemplo, a região nossa frontal da cabeça está muito relacionada ao controle emocional e desempenho de funções motoras e executivas. Então, se a pessoa apresenta um déficit ou requer uma intervenção nessa área, a gente vai posicionar esses eletrodos nessa região e aplicar uma corrente elétrica que é indolor para estimular e sensibilizar os neurônios daquela região a trabalharem de uma forma mais efetiva, né? Eu consigo potencializar a resposta neuronal naquela região. E com isso eu fortaleço as conexões que ocorrem naquele local. Incrível. Por impulsos nervosos, e isso gera conexões sinápticas e com a consequência que a gente busca é a neuroplasticidade. Então é bem interessante porque, diferentemente de outras técnicas que muitas vezes tem que ter um compromisso muito ativo e voluntário do paciente, nessa a gente consegue ter uma resposta passiva também. Né? O que é muito interessante porque nem sempre todas as pessoas elas conseguem assim, se adequar às abordagens tradicionais. Sim, né? Então isso é bem muitos legal. bloqueios, né? Sim. E o TDCS também, ele vai numa via, essa forma de estimulação, diferente, por exemplo, dos fármacos, né? Os fármacos, eles vão fazer uma interferência química. E aí o TDCS, a gente faz uma interferência física. Qual que é a vantagem disso? Eletromagnética, né? Eletromagnética. Sim. Qual que é a vantagem disso? Não cria vício nem dependência. Exatamente. Perfeito. E pouquíssimos efeitos colaterais. Que maravilha. Isso é uma coisa que me preocupa muito, a normalização das pessoas em estarem usando esse tipo de medicamento, sabe? Sim. Um amigo chegou do exterior e falou que lá não é assim, né? Que é um uso assim muito... Tá todo mundo muito dopado, né? Sim, tá vivendo dopado. E aí eu acho muito legal essa proposta de vocês, porque a gente está falando exatamente do contrário. A gente está falando de potencializar, a gente está falando de energia, né? Inclusive, nós temos experiência no consultório de pacientes que chegavam assim, com 5 medicações pesadas, né? Benzodiazepínico, que é bem complicado, com a depressão crônica, ideação suicida. Eu tive uma paciente que tentou 3 vezes. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e ela acreditou nisso e foi determinada. Hoje a medicação dela reduziu para metadezinha para dormir quando precisa, né? Então agora o foco dela com o neurofeedback, o biofeedback, é alta performance, estudando para concurso, já passou em 2. Depois de 5 anos estudando e não passar em nada. Saiu do quadro depressivo, né? Trouxe aí uma vida nova para ela, expectativa de vida, que ela tinha uma história muito pesada, né? E quando ela chegou no consultório, era aquela pessoa apática, totalmente dependente. Claro que esse trabalho é multiprofissional, a gente precisa sim da ajuda, né? Do psiquiatra, da medicação, a gente precisa no momento inicial. Mas tanto o nosso ideal de tratamento quanto dos nossos colegas profissionais é de que essa pessoa consiga sair desse quadro grave. Ter autonomia, né? Sim, ter autonomia, ter uma qualidade de vida melhor. Maravilha. Sejam muito bem-vindos à CAB. Obrigada. Tenho certeza que vocês estão trazendo grandes oportunidades para os nossos associados. Sim, obrigada. É um prazer, né? É a minha casa também, né? É verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu acho que o que a gente quer mais oferecer é uma experiência de tratamento e terapêutico diferente, né? Inovadora e que, assim,
nossas portas lá estão abertas até para sanar essas curiosidades, né? Porque é uma perspectiva que não é muito conhecida, muito disseminada, né? Então, assim, até para atender às dúvidas, os interesses, nós nos colocamos à disposição, né? E eu acho que tem um caminho muito promissor à frente com esse tipo de tratamento, né? Eu acreditei muito nisso até por conta da minha própria experiência, né? Com tratamento tradicional. Foi empírico, né? Exatamente. De lidar com pacientes com um uso muito pesado de medicação e perceber o quanto você melhora em um aspecto a vida do paciente, mas pior em outra, porque a medicação ela traz essa consequência. Ela ajuda, mas ela também traz outros efeitos indesejáveis que também acabam se tornando uma forma de sofrimento. Então, a nossa aposta, né, aí nessa perspectiva do tratamento pela neuromodulação é justamente uma forma diferente de oferecer um tratamento e que possa contribuir a ajudar as pessoas a sair dessa condição de sofrimento. Perfeito. Esse é o objetivo aí da conexão aí do que a gente tem a propor. Por favor, faça um convite. Pronto. Então, sintam-se todos convidados, né, associados da CAB, familiares, vem estar com a gente, conhecer o nosso trabalho e certamente você vai ter mais ganhos ainda. É isso. Também, se quiserem tirar mais dúvidas, a gente fica à disposição, né, para responder aí via mensagem, nas redes sociais, ou até recebê-los lá no consultório para exemplificar, mostrar como é tudo isso que a gente trouxe, que a gente falou, né? E é isso, o convite está em aberto, está realizado, e venham nos procurar aí que a gente vai estar à disposição para sanar qualquer dúvida. Que maravilha. E eu também vou lá, para mostrar para todo mundo Pode onde é a vir, clínica. você já está Muito super bom. convidada. Não, ótimo. Tá bom? Até lá. Até. Obrigada. Viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado.